Sejam muito bem-vindos mais uma vez, Sara Gaspar por aqui, para aquele nosso bate-papo de verdades indigestas. Às vezes a gente corre da verdade, mas querendo ou não, a verdade tá aí pra gente, ela vem nos confrontar, vem colocar a gente de frente com a parede e para que a gente aceite a verdade, internalize e viva ela, né? Afinal, estamos aqui para transcender como seres humanos que somos o tempo inteiro, evoluindo uma camada a mais da nossa expansão de consciência. E o assunto que eu trago hoje para a gente digerir um pouco e começar a internizar é essa questão do dual. Eu, por muito tempo na minha vida, eu lutei contra esse lado da dualidade, como essa minha jornada de expansão. Quando a gente tá muito ali no começo, buscando conhecimento, buscando entender um pouquinho sobre esse universo inconsciente, sobre como a gente cria a realidade, qual que é a parte da lei da atração, qual que é a parte da espiritualidade, onde essas coisas se encaixam. E eu resistia muito à dualidade. Eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar o polo negativo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar as coisas quando elas não estavam ao meu favor, de aceitar que a vida é caos e ordem o tempo inteiro. E eu resistia muito contra isso. E por muito tempo eu fiquei tentando buscar que os momentos eles fossem favoráveis. Sabe quando você fala assim, ai, em algum momento eu vou ter tempo suficiente para fazer aquilo que eu gosto, em algum momento eu vou ter tempo suficiente para colocar em ordem todas as práticas que eu estudo. Então, se você for olhar, eu tenho uma pilha de livros quando a gente fala do assunto de espiritualidade e lei da atração, mas eu quase não tinha, assim, uma efetividade de realização. Então, as coisas, elas caminhavam em passos muito curtos. Sabe quando você vai se satisfazendo com pequenas coisas? Era isso que acontecia à minha volta. Eu me realizava com pequenos movimentos que aconteciam na minha vida, mas nada era tão grandioso, porque eu também não me colocava à disposição de algo grande. Porque eu sempre buscava ou ter tempo, ou ter mais recurso, ou estar melhor emocionalmente, como eu disse, né? Essa dualidade sempre me pegava em um momento em que eu me sentia muito em desordem internamente, e o externo refletia muito isso, a gente já falou isso em outros vídeos, né? Que todos os lugares onde a gente vai é um reflexo do que a gente é internamente. Então, o estado da sua casa, ele reflete como que você está por dentro. E eu ficava esperando esse momento que fosse mais oportuno, eu ficava esperando as coisas estarem em ordem, eu esperava que as coisas estivessem boas e eu falava, calma que as coisas vai tudo acontecer e eu vou ter mais tempo e eu vou me organizar. E aí eu ficava, sabe, fazendo mais e mais coisas, porque eu achava que quanto mais eu fizesse, mais tempo ia me sobrar, porque eu ia me organizar. Só que de repente apareciam mais coisas pra fazer, de repente apareciam mais coisas pra organizar. Aí eu pensava, ai, deixa eu vou construir a minha persona, vou começar a investir em mim, a comprar coisas que fossem realmente a ver com aquilo que eu queria viver no momento em que eu tivesse mais recursos. Ou então eu ia parar para me dedicar para gravar vídeos, que é uma coisa que eu gosto muito, no momento que eu tivesse mais tempo. Então eu sempre estava esperando estar pronta. Eu estava sempre me movendo para. Lia pilhas e pilhas de livros, ainda leio muito, para me preparar para. E eu ficava nesse eterno para. Até que veio uma ficha muito grande e caiu que esse momento ele não ia chegar. As coisas elas não vão estar mais organizadas se você não parar para organizá-las. Você não vai ter mais recursos se você não parar para colocar ordem no seu recurso financeiro. Então, poxa, eu estou investindo em coisas que me trazem retorno ou em coisas que só são ali que vão rápidas, né? São coisas do momento. Eu estou esperando ter tempo para fazer algo que eu gosto, mas será que esse tempo vai chegar? E as coisas que eu leio, quanto eu consigo colocar em prática? Eu priorizo essas coisas? E aí eu percebi que, na verdade, é isso. A nossa realidade que a gente vive hoje, ela é uma constante busca por atenção. O tempo inteiro tem alguma parte gritando por atenção. Seja as mídias sociais que a gente vê hoje, que é muito dinâmica, seja a sua pessoa que você tem do lado, seja mãe, pai, filho, trabalho. Sempre é uma busca constante de atenção. Eu falo que é como se a gente estivesse numa grande casa e a gente tá andando para um objetivo que é uma porta lá na frente. Mas vão se abrindo várias portas aqui do lado, várias e várias e várias portas. E o quanto mais eu me distraio com essas portas que se abrem, menos eu consigo chegar no meu objetivo final. Então, eu parei de ficar buscando tempo para fazer o que eu queria e comecei a priorizar, antes de fazer tudo, fazer
o que precisava ser feito. Então, eu não deixo para amanhã para realizar as coisas que eu preciso realizar. Eu não espero eu estar pronta para fazer algo, eu faço no meu estado atual. Então, um exemplo disso é meus cadernos que eu já falei em outros livros, né? Esse é meu novo, recém-comprado, né? São os meus cadernos de acompanhamento da minha evolução. De como que eu tô, quais são os processos que eu tô fazendo, quais são os meus movimentos, qual que é o meu patamar financeiro, qual que eu quero chegar, quais são as crenças que eu tô trabalhando. Isso, pra mim, é o começo do meu dia. É como se fosse uma obrigação pra mim. E aí, como eu às vezes não tinha tempo pra fazer de manhã, tem uma filhinha pequena, né, a Júlia, vou mostrar pra vocês, a Juju. Tem uma bebezinha que às vezes toma parte do meu dia. E às vezes, como eu não tinha tempo, o que eu fiz? Eu comecei a levar na minha bolsa. Então, às vezes, eu parava pra tomar café em algum lugar e eu escrevia as crenças que eu tava trabalhando. Eu parava pra almoçar, eu tava na fila de um banco, qualquer lugar que fosse, virou momento para trabalhar as minhas conexões espirituais e mentais. Eu parei de ficar rolando no feed do Instagram e comecei a fazer isso. Então eu quero escrever uma crença aqui que eu quero ressignificar. Eu vou escrever onde eu estiver. Eu não vou esperar aparecer o tempo para. Onde estiver, eu vou parar e vou escrever. Eu tô numa fila, comecei a escrever na fila. Sabe quando uma pessoa tá em um processo de estudo, que ela estuda em qualquer lugar? É mais ou menos isso. A gente para pra fazer aonde tiver que fazer, se faz. Uma das coisas que eu já ensinei em outros vídeos, que o Joe Dispenza ensina muito no livro dele, pra gente começar a ressignificar a mente, é você colocar alertas no celular. Isso é um jeito que eu fiz também. Não preciso ter tempo para. Eu coloco um alerta no meu celular, qual é a nova crença que eu quero instalar. Então eu coloco uma frase pequena e eu coloco a cada 2, 3 horas para que a minha mente lembre-se de se conectar com ela. Então eu levo para todos os lugares no meu caderno porque eu não tenho desculpa, eu paro e realize. Eu paro de fazer qualquer coisa a partir de tal hora porque aquele é o momento de conexão com a minha filha. Eu não espero a vida estar perfeita para que eu faça as coisas que têm sentido para mim. Eu simplesmente faço o que tem que ser feito, mesmo que algumas outras coisas se acumulem, mesmo que em algum momento eu tenha que abrir mão de alguma outra coisa da minha rotina, mas eu tenho as coisas que são prioridades. E a prioridade hoje pra mim é se conectar com a minha essência. Então, eu tenho meu momento ali de conexão, seja onde for. Eu paro, me conecto. Eu tenho meu momento de escrita. Isso pra mim é um ritual. Eu preciso fazer pra estar ali presente. Eu tenho um momento de conexão com meu esposo e com minha filha, que isso pra mim é essencial. As outras coisas eu vou encaixando no meio dos horários do dia. Então, eu abri mão, às vezes, de ficar muito de conversa aleatória com pessoas que acontecia muito antes. Eu abri mão de passar tempo aleatório no Instagram, que acontecia antes. Eu abro mão de passar tempo aleatório na Netflix. Eu abro mão dessas outras coisas para que me sobre mais tempo para essas coisas que são importantes. E a mesma coisa para as outras áreas da vida. Eu abro mão de gastar muito meus recursos financeiros com as coisas que eu sei que não são construtivas. E eu gasto com coisas que são construtivas. Então, antes eu comprava muita roupa. Hoje eu prefiro comprar roupa de melhor qualidade, mesmo que eu pague mais e tenha um número menor. Ok, mas tá dentro do que eu tô construindo da minha persona. Vai estar dentro do que eu estou construindo pro meu eu ideal. Então, mudei os meus modos como eu gerencio o meu dinheiro. A minha casa precisa estar organizada, não é opção. Então, eu paro, às vezes você tá aquele lá, eu mereço descansar um pouco, me conectar. Não, eu não vou cair nessa distração de me conectar com a Netflix enquanto minha casa tá um caos, não. Paro e organizo e depois eu vou fazer essas outras coisas. Então, é muito sobre entender que a dinâmica aqui vai ser essa dual. A gente vai estar no eterno caos e ordem, caos e ordem. E o flow, o fluxo do divino, ele tá no meio dessas duas ordens. Porque a ordem demais, ela traz muito controle. Quando a gente quer controlar tudo, a gente quer que tudo flua do nosso tempo, do nosso jeito. É o excesso da ordem. A ordem é divina, é necessária. Mas o excesso te desconecta. O caos, ele também é necessário, porque o caos é a criatividade, é a novidade, é você se mover para algo novo, ele também é necessário. Só que a gente fica nesse ajuste de rota. A rota ela é muito mais fluida e muito menos intensa para um lado ou para o outro. Quando a gente começa a ajustar e deixar que as coisas fluam dessa maneira muito natural, parece que tudo vai se encaixando, tudo vai acontecendo de verdade.